Olá, seja bem-vindo ao Voz. Hoje eu estou recebendo aqui a presidente do PV estadual aqui do Paraná, a deputada federal Rosane Ferreira. Deputada, obrigado pela presença. Prazer, Tony. Um prazer e uma responsabilidade estar aqui com vocês. A senhora é pré-candidata ao governo do Paraná? Estamos nos organizando para isso. Estamos construindo uma chapa completa com candidatos a deputados, deputadas estaduais ou federal e também a candidatura ao governo e ao Senado. Chapa verde, chapa uma pura. Chapa verde, como fizemos em 2006 e como fizemos em 2010. Por que essa postura? Diante de tantas opções de associações, de coligações, de vínculos com outros partidos, por que a escolha de fazer uma chapa pura? Porque é a forma de fazer com que o partido cresça e a forma de poder levar ideologias que a gente defende para a sociedade. Sinceramente, eu defendo isso para todos os partidos. Eu acho que partido tem que disputar a eleição e tem que pôr os seus membros à disposição da comunidade. É assim que eu penso, foi assim que eu me elegi deputada estadual em 2006 e foi assim que eu me elegi deputada federal em 2010, com o partido apresentando uma opção completa à sociedade paranaense. Nós estamos trabalhando para isso. Isso não significa, eu não sou dona de um partido. No Partido Verde, nós discutimos as coisas numa mesa ampla, onde outras pessoas opinam, né, e defendem suas ideias. Esta é a postura que eu defendo, mas eu me submeterei à vontade da maioria. Nós temos que ter um exercício da democracia presente no nosso dia a dia. Então, não existe uma situação fechada. Esta, quanto presidente, é a postura que eu defendo, mas nós estamos conversando com outros partidos. Temos propostas de outros partidos para ter uma caminhada diferenciada nessas eleições. Mas esse martelo só será batido no dia 20, quando da convenção do PV. A senhora podia dizer para a gente quais essas conversações, quais esses convites que surgiram? Nós temos alguns partidos que estão nos procurando, por exemplo, para a coligação, né? Temos uma conversa muito inicial com alguns outros partidos, como, por exemplo, o Pátria Livre, né? Onde lá está a ex-deputada Claíra, a Alzimara e outras pessoas de valor. Nós temos uma conversa e é bom que deixe isso muito claro, uma conversa com o próprio PMDB, dependendo do resultado das convenções do PMDB, que também as coisas lá estão ainda muito emboladas, né? E temos uma conversa que, para nós, muito interessante com o PT da senadora Gleice. Nós estamos estudando as várias possibilidades, sempre em cima de um programa. Eu acho que isso é importante que a gente deixe claro para quem está nos vendo e ouvindo. Sempre em cima de um programa. As pessoas não acreditam muito nisso, mas é possível fazer política, Tony, sem pensar em cargos, em poder pelo poder ou o poder de arrumar a vida das pessoas individualmente. Eu deixo isso muito claro, eu não tenho um cargo, nunca tive nenhum cargo indicado no município onde eu moro, na administração do município onde eu moro, ou no governo do estado do Paraná, ou mesmo no governo federal. Até agora, eu ainda tenho algumas situações de folga para completar as pessoas que trabalham no meu gabinete. Eu tenho uma equipe muito enxuta no meu gabinete, mesmo... A senhora não recebe pressão de dentro do partido para preencher esses cargos, para pedir esses postos em áreas onde a senhora teria influência? Eu acho que o partido me conhece o suficientemente bem para não me fazer esse tipo de pressão. Eu acho isso muito interessante. Você tocou numa situação muito, muito clara. Eu estou filiada num partido político desde 99. Foi quando eu decidi entrar na política partidária por ter raiva de política. 99. Eu escolhi o Partido Verde para me filiar. Em 2006 eu me elejo deputada estadual e em 2010 deputada federal. Durante todo esse tempo, as pessoas falam de propina, de ofertas indecentes, de propostas indecorosas que se fazem para os políticos. Isso nunca chegou a mim, sinceramente. Às vezes, ontem eu vi a reportagem
na TV falando das questões políticas, eu conversava com meu esposo e dizia, engraçado como isso não chega a mim. Ou as pessoas sabem para quem propor e como propor, ou eu estou muito fora desse mundo, porque eu não tenho esse tipo de assédio, como você falou, não tenho pressão para nomear esta pessoa ou para nomear aquela pessoa. Eu tento compor um gabinete técnico, um gabinete, até porque não sou eu que pago o salário das pessoas, é a sociedade, sem nenhuma demagogia. É cada brasileiro e cada brasileira desse país que paga tudo que é público. Deputada, pegando como gancho a citação que a senhora fez da matéria exibida pelo programa da Rede Globo Fantástico, que mostra lá o caminho da propina, que de certa forma todo brasileiro sabe como é, mas não sabia detalhes, como foi mostrado na reportagem. Detalhes como, por exemplo, o uso das emendas parlamentares para desvio de recursos e para que esse dinheiro seja usado como caixa de campanha na próxima tentativa de eleição. Deputada, já falei aqui com vários políticos que defendem o fim das emendas parlamentares e outros que acham que a emenda parlamentar é fundamental para a vida do deputado. Só que, obviamente, ela serve, inevitavelmente, como mostrado ontem, como forma de corrupção, né? E até como forma de barganha na relação do deputado com o poder executivo, né? Na hora de estabelecer uma votação, o deputado estabelece isso como uma troca. Olha, aprova lá a minha emenda e eu voto a favor desse projeto. Como é que a senhora vê isso? Eu sei que a senhora está na Comissão de Constituição e Justiça, que discute inúmeras propostas de reforma política, de reforma no Congresso, de funcionamento. Como é que a senhora vê essa questão? Vamos pegar só, para começar, a emenda parlamentar. Olha, Tony, isso é uma coisa claríssima, que não é nossa função. Não é função de um deputado levar recursos para o município para fazer a ponte, o posto de saúde ou reformar a escola. Mas para que isso não aconteça, nós precisávamos ter um novo pacto federativo. Nós teríamos que redistribuir de uma forma diferente o dinheiro desse país. Hoje, os prefeitos dependem dos deputados. É uma coisa impressionante. Eu estava vendo as emendas que eu fiz para 60 municípios. Muitos municípios que sequer eu tive voto. Né? Não é a questão de devolver o dinheiro para este ou aquele município. O prefeito chega no meu gabinete e ele fala das suas dificuldades e ele me sensibilizando, eu tendo o recurso para indicar aquele município para receber, eu o faço. Agora, eu sei, e muitas vezes, eu quero deixar claro, e muitas vezes o prefeito dizia isso para mim. Olha, deputada Rosane, a senhora teve 3 votos na minha cidade. Eu precisava de 100 mil reais para comprar um caminhão para limpeza pública ou acertar um terreno para fazer um aterro sanitário. Olha o que o prefeito pede, coisas que mudam a vida das pessoas. E eu digo para a senhora, na próxima eleição, eu lhe ajudo, a senhora fará 3 mil votos, ou fará 300, eu nem estou falando da coisa da policial, que é Deus do céu ficar com uma parte do dinheiro que é público. Isso é um crime que tinha que ser caracterizado como crime hediondo, e essas pessoas, né, porque você, quando rouba dinheiro público, você rouba das pessoas que mais precisam. Isso não pode ter perdão num país como o nosso, não pode ter perdão. Mas esse prefeito, ele nem fala, nunca falaria para mim, olha, eu vou lhe dar uma parte, ou a empreiteira que vai fazer o aterro sanitário vai lhe dar dinheiro. Esse prefeito nem falaria isso para mim. Mas ele já fala uma coisa para mim assim, olha, deputada, na próxima eleição eu lhe ajudo. Quando eu dizia para esse prefeito, olha, prefeito, eu vou lhe ajudar, mas eu não sou candidata à eleição, o prefeito levava um susto. Mas como? Mas todo mundo é. Não, prefeito, eu não sou candidata, eu vou lhe ajudar porque eu quero que a sua cidade melhore. Gente, eu estou falando do meu coração, não tem demagogia, eu não estou em campanha política. Eu estou dizendo o que eu entendo da política. A política que me dá satisfação para fazer é essa, é deste jeito. É a política que me garante uma coisa a mais, e isso é entre eu e Deus, é uma outra história. Mas, então, para mudar esse cenário, a gente teria que entrar em algumas reformas muito mais amplas. Esse prefeito, ele não tem que ir lá na Câmara Federal andar entre gabinetes e gabinetes com um pires na mão, pedindo o retorno do dinheiro que é dele. Olha como que tem que ser pensado esse país. O PIB está aqui, tem um bolo de dinheiro. Esse bolo de dinheiro deveria ser dividido per capita.
per capita. Cada brasileiro vale quanto nesse país, não importa onde ele esteja. Um brasileiro em Curitiba tem um valor e um preço e tem serviços à disposição dele. Um brasileiro em Itaperuçu tem outro. Como é que pode isso? Como é que pode? Por que um curitibano ele tem um tanto de recurso a seu dispor e uma pessoa de Piên tem um tanto muito menor para a qualidade de vida, se são seres humanos da mesma forma, com as mesmas necessidades? Então, rever o Pacto Federativo é fazer com que o dinheiro fique onde as pessoas estão, onde as pessoas moram, onde elas precisam da educação, da saúde funcionando. E se isso acontecesse, nós acabaríamos com as emendas parlamentares. Hoje não. Hoje, o que acontece? O dinheiro sai do município, passa pelo Estado, sai do Estado e é concentrado no governo federal. E aí o prefeito usa os deputados para fazer, ou os senadores, para fazer com que uma partezinha muito pequena desse dinheiro volte. E o pior, esse dinheiro vai ficando no caminho da volta e ele se perde. Então isso é repensar o país, isso é repensar, é dar valor para cada cidadão individualmente, para que tenha uma vida digna. Enquanto isso não for possível, nós temos que fazer as emendas. E aí eu defendi a emenda impositiva, porque ainda tem um outro lado, Tony, que as pessoas precisam entender, que é mais sério. As emendas, se elas não forem positivas, ela faz com que o legislativo fique de quatro, desculpe o termo, à mercê das vontades do governo. Então, você não, eu tenho que votar para o governo, senão o governo não libera o meu recurso para que eu ajude aquela pequena cidade. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Então, do jeito, pelo menos nessa legislatura, nós votamos o orçamento impositivo. Os 15 milhões que cada deputado tem para indicar de uso do dinheiro público, a metade desse dinheiro será impositivo, cerca de 7 milhões, né, 7 milhões e meio será impositivo. Os deputados indicarão e o governo terá que cumprir, independente se ele votar a favor ou contra aquela proposta do governo. Isso vai dar liberdade para que o parlamento faça o seu papel, que é fiscalizar o uso do dinheiro público, votar o orçamento, discutir o orçamento, ou seja, fazer o seu papel, legislar, que é o seu papel.